umas coisinhas assim, porque no caso do budismo tibetano se diz que o coração é a mente. A mente está nessa altura aqui. É uma coisa interessante assim, né? Aí eles têm que olhar de um outro modo, né? Então tem muitos elementos novos o tempo todo que desafiam os ensinamentos tradicionais. Então os ensinamentos tradicionais, eles não podem depender da forma do ensinamento, ele tem que depender da realização do meditante. E é isso que acontece. Então o budismo ele depende da realização do meditante. Todos os ensinamentos eles vão mudando, vão se reinterpretando e vão seguindo. Está nesse tempo assim maravilhoso. Então, a gente precisa de um processo em que isso aconteça. Por isso, esse processo é um processo no qual, quando a gente chega no final, a gente conecta de novo, aí vai revisitando todos os ensinamentos e passando por aquilo tudo, e vai sempre tornando aquilo mais vivo. É assim. Esse processo está estruturado desse modo. Agora, por que isso... Quando é que isso termina? Isso termina quando a realização completa se dá e há uma dissolução do samsara enquanto processo de ilusão. Aí não é mais necessário um método para a dissolução da ilusão, porque a ilusão cessou. Aí há uma liberação. Isso corresponde a Dharma Mega, é a condição do Buda atual. O Buda atual ele não é mais um tathagata, ele não tem a necessidade de estar no mundo falando para as pessoas e conectando a experiência comum delas com a experiência de liberação o tempo todo. Ele não precisa mais fazer isso. Ele está numa condição onde ele irradia, é como se ele estivesse por trás dos 5 Jnana-Budas. Ele irradia a energia que aciona a lucidez que as pessoas vão utilizar. Ele não é mais a forma explícita da sabedoria, mas ele é o Lung, a energia que sustenta a mente de sabedoria. Ele opera desse modo. E desse modo ele não opera com uma pessoa ou outra, ele opera com a luz do sol que ilumina todos, que está disponível. Ele opera como a compaixão, que uma pessoa manifesta compaixão, mas ela nunca gasta toda a compaixão, sempre tem compaixão para o outro poder usar também. Um processo assim. É uma coisa interessante, é como a luz do sol mesmo, a luz da lua. Nós pegamos tanta luz do sol quanto a gente queira, mas isso não enfraquece a luz do sol em outras regiões. É incrível. Pensando, não tem ninguém que consegue chupar tudo, nem os americanos. Chupam aquilo tudo, depois começa a vender para os outros a luz do sol. Faz uma pequena taxa. Eles não conseguem, eles puxam aquilo tudo no sol, podia empalidecer um pouco, dá uma tremidinha, mas não tem problema, eles não conseguem. Então, desse modo, compaixão também, todas as qualidades, como os 5 Jnana-Budas, todas as sabedorias, elas estão constantemente disponíveis. Isso é um mistério, né? É um mistério. Puxa a eletricidade demais, a luz dos prédios, paga. Curto-circuito, quebra tudo. Mas aí não tem curto-circuito nessas regiões. Isso é muito interessante. Muito interessante. Não aumenta, não diminui, está sempre disponível. Aí nós vamos ver, isso corresponde a Dharma Mega, corresponde a essa dimensão ampla dos Budas irradiando as sabedorias para o benefício dos seres. Uma coisa bonita. Então está dentro do programa de formação também. Acessar, perceber essa energia como viva. Isso é muito útil. Aqui eu vou falar agora entre parênteses, né? Quando vocês forem meditar, não sei se alguém aí medita. Quando vocês forem meditar, vocês procurem meditar dentro da mandala e não do lado de fora. Vocês não meditem como se vocês fossem chegar a algum lugar. Meditem como se vocês já estivessem lá dentro. Vocês e o Buda. Vejam essa energia aparecer, esse brilho do olho aparecer. Se você estiver com esse brilho do olho, aí meditem. A meditação é muito mais produtiva. A gente pode fazer meditação como quem faz musculação, né? Treina para alguma coisa que vai acontecer depois. Melhor é fazer a meditação como aquilo que já está acontecendo.
aí existe esse programa, nós podemos entrar em qualquer ponto. E, curiosamente, as crianças estão chegando na escola no primeiro dia. No primeiro dia da escola, muda a Akshobhya. Por quê? Pelo seguinte, porque quando nós usamos Buda Akshobhya, assim, qual é a qualidade que os professores têm que ter quando vão receber as crianças e pais? Eles recebem os pais, têm que entender os pais e as crianças no mundo delas, das crianças. Se as crianças estão chegando e não conseguem entender no mundo das crianças, na mente deles, como é que nós vamos poder acolher? Porque as crianças já chegam com uma mente estranha, eles chegam olhando para a escola com uma cara mais ou menos, cada um chega de um jeito, entende? Nós não podemos imaginar que a criança é que vai olhar para nós, ou a gente exigir uma certa compreensão deles. Eles chegam como eles chegam. Então, os professores têm que manifestar, quem for acolher as crianças tem que manifestar isso. Isso é a base do acolhimento. Então, quem tem sabedoria do espelho acolhe. Então, a palavra central associada à sabedoria do espelho é acolher, acolhimento. Entender o outro no mundo dele. Entender os pais no mundo deles. Os pais chegam com uma cara meio assim, desconfiando um pouco da escola, desconfiando um pouco do horário, achando que alguma coisa não foi bem pintada e achando que, enfim, tem algum problema e querendo olhar para a cara do professor para ver se no final vai funcionar com o filhinho dele, e tem que olhar para eles e entender eles no mundo deles, estabelecer conexão, falar com eles no mundo deles. Qual é a exigência, qual é a prova, qual é a demanda que vai cair sobre os próprios alunos, que são os pais? Os pais também são alunos. Também olhar para os professores, entender os professores no mundo deles, entender a escola no mundo da escola, as crianças no mundo das crianças. Qual é a exigência, qual é a tensão que vai ocorrer sobre as crianças? Entender os professores no mundo dos professores, os coleguinhas no mundo dos coleguinhas, o pai no mundo dos pais. Se eles vão entender isso ou não, é um outro assunto. Mas todas as tensões virão disso. A lição está ali, montada. Se as crianças forem capazes de olhar uns aos outros, com esse olho de compreensão, maravilhoso, né? Então, o que o professor vai fazer quando estiver acolhendo todos é ajudando eles a se entenderem. Então, nós temos ali 2 meses para acolhimento, né? Os 2 primeiros meses é acolhimento. E, curiosamente, essa é a mecânica, esse é o movimento que ocorre naturalmente. Por quê? Porque é o início do ano. Então, a gente começa no começo. Então, se a gente tem a sabedoria do espelho ou não tem, nós somos exigidos a partir disso, direto. Então, se a gente tem a teoria disso ou não tem a teoria disso, tudo bem. Só que os professores já têm, no mínimo, a teoria. Já teve as reuniões prévias, já conversou sobre isso, já conhece as 5 sabedorias, já testaram isso na vida deles de algum modo. Eles estão andando. A palavra básica é acolhimento, acolhimento dos coleguinhas. Como é que a gente ajuda os coleguinhas a se acolherem e serem acolhidos na escola? Tentando entender aquilo no mundo deles. Eles caminham pelos lugares, entendendo os bichinhos, entendendo as pessoas, a comunidade. Eles vão olhando o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Eles vão entendendo os vários contextos. Então eles desenvolvem uma mente que ajuda a compreender os outros no mundo deles, que é muito útil. Muito útil. Por exemplo, se vocês são funcionários de alguma coisa, vocês estão trabalhando em algum lugar, ou dentro do nosso programa de gestão de saúde de irmão, né? Uma qualidade muito importante para qualquer pessoa que está agindo entre outras pessoas é a capacidade de acolher, entender o outro no mundo dele. Um médico dentro do programa de saúde, ele tem que olhar para o paciente que chega e acolher ele, entender ele no mundo dele.
Aqui é a exigência da escola, a exigência da criança, a exigência do médico. É a mesma coisa. Mesma coisa. A barreira é a mesma, o obstáculo é o mesmo. Pode ser que o médico não tenha essa facilidade. Ele nunca aprendeu sobre isso, ele nunca ouviu sobre isso. Sobre as 5 sabedorias. Ele vai ter, eventualmente vai se desgastar. Por quê? Porque ele encontra as pessoas e as pessoas são grosseiras, elas têm tais dificuldades. Ele vai sentir dessa forma, elas são agressivas, elas são assim. E as pessoas também vão olhar para o médico e vão achar ele é agressivo, ele não ouviu, ele olhou para mim e fez psicografou a receita. Se eu não sendo espírita, tudo bem. Mas o que você tem? Deus te proteja. Então, aí, se ele está no mundo dele, sabe, esse médico tem que atender 30 pessoas em 2 horas. Então, não tem como ele fazer qualquer coisa que não psicografia. É rápido. Então a gente precisa entender os contextos. Então isso é Buda Kshuka, sabedoria do espelho. Namorados e namoradas também, sabedoria do espelho. Por quê? Imagine, uma coisa muito comum dentro do samsara, do mundo usual, que a gente nem percebe, é a gente olhar as pessoas como instrumentos da nossa própria estrutura mental. Como quem anda no supermercado, no shopping, olhando as vitrines. Então vai olhando e vê, aquilo me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, agora não me interessa mais. Assim, um processo de impermanência nas relações com os objetos, né? Com as pessoas pode acontecer isso também, a gente olha de forma utilitária. Muito difícil até mesmo se dar conta disso. É como uma pessoa que torce, por exemplo, pelo Corinthians, agora olha os torcedores do Palmeiras com uma cara estranha. E os torcedores do Palmeiras olham para os torcedores do Corinthians com uma risadinha. Assim. Você vai ver. Então, em vez de olhar como uma pessoa inteira, a pessoa fica olhando uma risadinha. Assim. Como os gremistas agora olhando os colorados. Né? Agora, esse granão vai valer alguma coisa. Pensa. Então, a pessoa olha para o outro como um instrumento do seu mundo. Aí os corintianos olhando para os palmeirenses. Por favor, né? Por favor, deixa a gente ganhar assim. Os colorados olhando para os gremistas. Vamos fazer uma coisa, são todos gaúchos, né? Então, nós temos um olho que é utilitário. Esse olho utilitário, ele não serve nem para namorar. Vou dar uma dica para vocês. Vocês olhem o outro ser no mundo dele, ou dela. Aquela coisa assim, né? Cruzada. Se conseguir olhar cruzado, perfeito. Um olha para o outro olha para o pronto, está resolvido. Agora, se cada um olhar para o outro como um instrumento do seu mundo, e o outro olha cruzado, aquilo não vai dar certo. Eventualmente, ele funciona um pouco como um acordo comercial. Em pouco tempo, então, a sabedoria do espelho é crucial. Se você está numa empresa, praticante budista, com 5 sabedorias, entrar numa empresa, vocês peguem o cargo mais por baixo, tranquilos. Vocês entram por baixo, vocês vão subir rápido. Por quê? Você chega com as 5 sabedorias, estão lá por baixo. Quando vocês olham para os outros, vocês olham para os outros no mundo dos outros. Aí logo em seguida vocês vão ver obstáculos que os outros estão passando. Aí brota em vocês o longe de compaixão. Vocês vão ajudar o outro. Daqui a pouco vocês estão no chefe da sessão, porque aquele que cuida de todo mundo está no chefe da sessão. Vocês estão chefe dos varredores.
mas que o secretário se cuide, porque daqui a pouco são secretários municipais de varreção de rua. Por quê? Porque aquele que olha e vai protegendo os outros, ele naturalmente sobe. Tá certo que vocês podem encontrar um chefe meio problemático, vocês podem ser assassinados. Esse aqui que é o meu cargo. Pá, pá, pá. Mas agora que vai ser proibido essa coisa de motoboy, né? Garupa não pode mais, então agora vai acabar os assassinatos em São Paulo. Mas é só projeto ainda. Eu também tinha uma ideia assim de proibir os jovens na rua, porque de modo geral os assassinatos foram pelos jovens. Nós já eliminamos. Aí vai dar uma paz. Então, o Buda de Shobi, né? Então esse é um método que nós estamos utilizando, que é um método pelas costas, né? Mas ele é pelas costas, mas pode ser explícito, é tudo junto. Por exemplo, para os professores que estão estudando isso, aquilo é um método explícito, eles estão entendendo o processo. Mas eles não vão chegar para as crianças e colocar isso. Mas eles têm algumas chaves de mente que eles podem dizer, não, olha o teu menino, olha o que ele está pensando, olha tal coisa. Como é que tu te sente nisso? Olha ele. Então ajuda eles a isso, entende? Então esses diálogos eu tenho visto na escola. Por exemplo, a pessoa faz alguma coisa negativa, em vez de a gente culpar ele, aí eu vejo os professores dizendo, agora como é que teu amigo está se sentindo? É assim, aí como é que tu vai consertar isso agora? Aí a gente ajuda ele a consertar aquilo. A gente não diz, você é um monstro, você fez isso. Nem a gente pensa. Aquilo, a gente tem essa sensação das várias paisagens. Brota aquilo, acontece alguma coisa. Aí rapidamente eles vão se arrumando. Eles vão passando por essa aflição. Assim. Então é natural que as crianças vão se acalmando. Eu não sei bem como é que é essa coisa da Ritalina, né? Mas lá na nossa escola ninguém toma. Ninguém pediu, ninguém sentiu essa necessidade de dizer, olha, esse menino aqui, acho que é só injeção na veia. Claro que eles estão pequenininhos assim. Mas vai indo, né? Eles chegam, tem alguns agitados. Por exemplo, dentro desse método, nós podemos acolher crianças que vêm da comunidade ao redor, crianças que estão em situação de risco verdadeiramente. Né? Por exemplo, o pai suicidou. A mãe trabalha o tempo todo fora. Crianças muito pobres. Aí crianças cuidadas por crianças em casa. Então eles caminham de casa, que é uma casa meio assim, ou muito assim. Né? Chegam, eles não estão com a roupa direita, não tem o material, não tem nada. Tem um dos meninos que ele vinha, ele nem falava direito. Ele só grunhia. Porque ele está no meio de irmãos também, que só vão grunhindo uns com os outros. Coisa assim. Ninguém olha para o outro e conversa e explica, porque não tem adultos que tenham essa estabilidade de fazer isso. Eles chegam na escola assim. Não é que a escola conseguiu acolher, eles estão bem. Estão bem. Os dois estão bem. São dois irmãos, né? Aquilo dá pena de ver. Aí tem uma menina, pouco mais de 10 anos, traz eles, né? Que é a mãezinha deles. Aquilo dá pena. Então nós criamos agora um programa de adoção, que não é propriamente adoção, né? Uma espécie de tutoria, onde pessoas da comunidade ajudam, que eles têm materiais, se interessam por eles, veem como é que eles estão fora dos horários de aula, vão acompanhando a vida deles, para que eles possam funcionar também, porque a escola consegue fazer alguma coisa, mas é necessário um movimento ao redor também. Aí eles vão indo, eles estão felizes agora. Então é bonito de ver o grupo terminar acolhendo cada um do jeito que ele é. Por quê? Porque você tira esse aqui, te pega cada um como é. Aí sem culpa, sem julgamento, estabelece relação como é possível.
Muitos deles são agressivos, né? Eles vêm, são agressivos, porque eles estão dentro de uma linguagem de agressão. Às vezes também vão acalmando, vai passando isso. E para os outros não agressivos é um desafio, né? Eles também têm que aprender como lidar num contexto agressivo. Então é interessante, e aquilo vai passando, aí os professores vão ajudando, aquilo vai se dissolvendo, vai se arrumando, assim, sem culpa, sem castigo, sem nada, assim, aquilo vai se arrumando. Assim. Então isso para o professor é muito importante, porque ele tem que entrar no mundo do outro. Ele entra no mundo do agressivo, ele entra no mundo do que tem medo, ele vai entrando, vai ajudando aquilo tudo a se arrumar. Qual é a função principal do professor? É a psicologia budista. Ele não é propriamente um professor, no sentido que ele está ensinando alguma coisa, dando aula. Ele está conduzindo atividades e melhorando o comportamento o tempo todo. É isso que ele faz. Vai propiciando experiências, melhorando o comportamento. O professor, durante um longo tempo, se não o tempo todo, ele vai ser isso, né? Não importa quase qualquer idade, sabe? Porque, por exemplo, se a gente encontrar, mesmo na faculdade, né, os temas que eles têm que estudar estão ali. Tu pode apresentar aquilo, mas o que o professor precisa fazer realmente é ajudar o outro a se colocar na posição de aprender. Esse é o desafio assim, do professor. Para isso ele precisa compreender a mente do outro. E na época que eu estava na universidade, estava dando aula, eu usava um método assim também. Usava um método onde eu tinha interação um por um dos alunos. Eu encontrei um jeito de poder falar com um por um, assim, mesmo em turmas maiores. Eu consegui um jeito de eu falava com um por um. E fazia, a minha avaliação era parte desse módulo de entrevista, assim. E outra parte através da prova escrita mesmo. Então eu dava temas de trabalho complexos e extensos. E eu olhava como que eles tinham avançado naquilo em grupos de 5. Eu pegava 5, trazia eles para uma entrevista individual. Eu podia olhar um por um. O que tu fizesse, o que tu fizesse. Enquanto um estava mostrando, eu estava vendo os outros. Como é que tu resolvesse isso? Como é que tu resolvesse? Aí eu botava eles em contato e a gente conversava sobre aquilo. Isso equivalia a uma retrospectiva de toda a matéria. Eu fazia isso antes da prova escrita. Por quê? Porque eles, para entrar em prova escrita, eles primeiro passavam por isso. Então, que eles sabiam que eu tinha que mostrar o que eles iam fazer, eles tinham que estudar. E aí eu repassava todos os temas e eles ficavam preparados para fazer a prova escrita. Mas aí eu podia ver onde é que estavam os obstáculos deles. Então, naquele tempo, na física, tinha muito essa noção. Esse aluno é bom, esse aluno é médio, esse aqui é um aluno. Então, os professores conversavam um pouco assim, eles iam classificando os alunos, né? E eu comecei a olhar assim e vi que aqueles alunos que eram ruins, eles não eram ruins. Eles eram os alunos eventualmente mais profundos. Por quê? Porque eles olhavam alguma coisa de forma muito mais complexa. Então eles levavam mais tempo para desenrolar alguma coisa. E alguns desses alunos, hoje em 2 casos, eu vi alunos que descobriram falhas no livro-texto. E eram alunos profundos, complexos. Eles iam no detalhe daquilo. Eu lembro que um dos alunos, ele tinha um dos exercícios que tinha uma explicação que não haveria solução dentro de uma certa perspectiva. O aluno encontrou uma solução. Ele encontrou uma solução viável, clara, matemática. Então é interessante isso, a gente investigar a mente do próprio aluno, ver como é que aquilo está andando. A gente pode fazer isso. Aí com turmas menores, mais fácil. Na turma de poucas crianças, está olhando a mente de um por um, está ajudando ele a andar. Numa disciplina universitária também, se tu entende a mente do outro e ajuda o outro a enfocar a matéria de forma adequada e resolver obstáculos dele, ele vai embora. Ele avança. Então o professor ele tem muito desse aspecto. Assim, se a gente entende essas várias formas de visão, a gente realmente é beneficiado nisso, pode beneficiar os outros. E aí surge
Buda Ratnasambhava. Buda Ratnasambhava é muito importante, muito importante. Vamos dizer, 2 meses para acolhimento, depois 2 meses prática do Buda Ratnasambhava. Por que a gente vai dizer 2 meses? Assim, é como se fosse um foco mais intenso agora, né? A gente pode usar esse método ou não, mas a escola nesse momento está usando dessa forma. Não sei por quanto tempo vai seguir aqui, assim, de repente a gente pode descobrir um outro meio hábil, né? Mas parece que ele tem um ritmo dentro disso. Aí vem o Buda Ratnasambhava, que seria a capacidade de não só entender o outro, como de se alegrar para propiciar alguma coisa positiva para o outro. Então, por exemplo, no final de 2 meses, os professores olham para os pais e se alegram pelo que está acontecendo pelas crianças. Eles olham para as crianças e eles se alegram do que estão vendo nas crianças. Esse sentimento de alegria, isso é o Buda Ratnasambhava. As crianças se alegram em brincar umas com as outras. Já passou o período de acolhimento, de entendimento. Eles se alegram por isso. Então a gente observa isso. Quando nós observamos pelas costas, pelo próprio comportamento nosso, nós ajudamos que o outro também desenvolva esse contentamento, essa alegria. Esse é o método das costas, que é o método direto. A gente vai manifestando isso, o outro manifesta também. Então surge o Buda Ratnasambhava. Isso não quer dizer que a escola inteira faça isso, que aquilo tudo esteja perfeito, mas tem um ritmo que convida a esse movimento. Aqui, com certeza, dentro do cérebro também acontece isso. As pessoas chegam, sabedoria do espelho, andam um pouco, a gente começa a se alegrar, a gente até conversa uns com os outros. Olha, vê como o outro está tudo bem. Vê como o Josué agora está assim, poderoso. A gente fica, essa é a nossa fofoca, né? Fofoca budista é isso. A gente fica feliz, assim, olha, tu viu o outro, está crescendo, aquele está crescendo. Viu, Raquelzinho? Engordou um pouquinho. Aí nós vamos olhando uns aos outros, vamos nos alegrando. É isso, canção. Por quê? Ratnasambhava, sabedoria da igualdade. O que acontece para o outro é bom para nós. E essa atitude é uma boa atitude. É uma atitude de contentamento, né? Olhar para o outro. Esse é um método que conduz à felicidade. Ratnasambhava é o Buda da felicidade. Vocês observem assim, como é que é o raciocínio. Quando, dentro do samsara, de modo geral, a gente se alegra quando acontece alguma coisa boa para nós. Mas olha só, se a gente começar a se alegrar com coisas boas que acontecem em todo mundo ao redor, a gente tem muito mais razão para se alegrar do que só quando a gente olha só para nós. Agora, eu não olho para ninguém, não me alegro. Olho para mim, quando olho para mim é entristeço mesmo. O que é depressão? É falta de Buda Ratnasambhava na veia. Dá um chá, uma folhinha do Buda Ratnasambhava. É simples, é uma coisa muito simples. Aí uma pessoa que está cuidando de vários, feliz porque está aquilo tudo progredindo. A pessoa está feliz. Então Buda Ratnasambhava é isso, olhar para os outros seres, ver as coisas positivas, se alegrar das coisas positivas. Relação de namoro, se não tiver Buda Ratnasambhava, perda de tempo. Tem que ser aliado do outro. Aí o outro cresce. Olha para a namorada engorda. Que bom, ótimo. Não, essa parte não é assim. A namorada está mais bonita, gente. Uau, fico feliz, mas espero que só eu esteja notando. Então, esse